Oi, gente, tudo bom? Mais uma semana eu tô aqui com Amor em Palavras e o tema dessa semana é resiliência. E aí eu quero te perguntar: você é resiliente? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a palavra, o significado exatamente da resiliência. O que é a resiliência? Você sabe? Vamos entender um pouquinho. Segundo o dicionário, é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, o termo originário, da palavra resiliência vem da física. Então, o primeiro significado aí é esse. O segundo que eu achei interessante a gente saber ou relembrar é o significado de acordo com a psicologia, que quer dizer o seguinte, que a resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. E eu vou pedir para você, sem mais delongas, que você abra lá no livro de Jó. Pegue sua Bíblia que a gente vai ler um pouquinho lá, eu vou ler para você. Livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler para você do versículo 13 em diante, que diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e o levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando o outro veio e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda e veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó. Vou falar um pouco da história de Jó. Nossa, você já imaginou? Vou até tomar um olhinho aqui. Jó. Vou falar um pouquinho da história de Jó para você. Jó foi um homem, né? Eu acabei de ler aqui para você do capítulo 1 de Jó, do versículo 13 ao 22, que fala no momento que ele perde, né? Mas na verdade a história de Jó fala de um homem que era um homem íntegro, um homem de Deus, temente a Deus, correto, não tinha nenhum motivo para passar por tudo que ele passou. Então ele é, na verdade, provado pelo Senhor, né? Por que nesse momento que eu li para você agora fala das perdas? Eu já quis pular para não ficar muito longo a minha leitura para você, mas logo no início, nos primeiros versículos, fala que Jó, ele era dono de muitas terras, muitas posses, ele tinha muitos filhos, ele tinha muitos servos, ele tinha tudo e abundância, né? Então, o que acontece? O inimigo, né, Satanás, isso tudo vai falar na história de Jó, eu te aconselho que você leia, você vai gostar muito. Mas durante a história de Jó, Satanás ele vai na presença de Deus, né? Deus está como se fosse numa reunião ali.
E ele fala, né, com inveja de Jó. Ele fala que Jó só era um bom servo para Deus, só adorava a Deus porque ele tinha tudo aquilo, porque ele tinha todos os servos e tudo que ele tinha é abundância. Então Deus permite que o inimigo toque nas coisas de Jó, só não em sua vida. Então, é esse episódio que eu acabei de ler para você aqui, né? É quando ele perde tudo. Ele perde tudo que ele tinha, tudo. Ele perde tudo, os filhos, os servos, os gados que ele tinha, as riquezas, tudo ele perde de uma vez só. Agora eu pergunto para você, se você tivesse o mínimo de perda de Jó, será que você teria resiliência para saber lidar com isso? Porque eu imagino que seria muito difícil, né? Quando a gente tem uma perda, a gente já não sabe muito lidar com essa perda. Imagina várias perdas ao mesmo tempo. Mas é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre resiliência. E continuando, um pouco sobre a história de Jó ainda, vou falar um pouco mais dele. Jó, ele passa por muita tribulação durante a história dele, né? Não é só as perdas, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, ó. Jó, ele perde tudo isso logo no início do livro dele, no início da história, né? E depois disso ele passa por muitas coisas. Ele fica abatido por tantas perdas e ainda estava sendo acusado por seus amigos, né? No decorrer da história de Jó, depois que ele perde tudo, né, ele fica numa decadência em sua vida, aparecem alguns amigos, né, na vida dele e começam a colocar ele mais para baixo, começam a colocar coisas na cabeça dele, falar coisas que em vez de levantar ele da situação que ele estava, só faziam piorar, só fazia com que ele ficasse pior, ficasse mais cabisbaixo. E além disso, ele ainda tem uma esposa, né, que em um determinado momento também na história dele, ela perde a fé dela, né, com tudo que aconteceu, e ela questiona, né, por um momento ele, além dele ser acusado pelos amigos, ele ainda é questionado pela sua fé pela esposa, né, a esposa dele totalmente chateada, com raiva de toda a situação, ela diz para Jó, né, para Jó amaldiçoar esse Deus e morrer de uma vez. Então, assim, ele não tem a força de ninguém, né? Humanamente. Jó, ele fica realmente no fundo de um poço, né? Se pode se dizer de uma forma figurada. E ele não tem ajuda de ninguém, assim, só de Deus. Ele só podia, naquele momento, se apegar à fé dele. Porque os amigos dele só colocavam ele para baixo. A mulher dele, que era a companheira dele, que poderia estar do lado dele, diz para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E ele fica ali, e ele passa por coisas bem piores, sabe? Depois, durante a história de Jó, ele aparece tipo como se fossem uns tumores em sua pele, ele sente muita dor. E, enfim, ele passa por situações bem tensas, bem ruins mesmo. Mas mesmo assim, Jó, ele permanece com a paciência, ele permanece com a fé no Deus que ele serve, sabe? Ele permanece ali crente, né? Convicto de que aquilo ali era passageiro. E ele é um dos exemplos muito importantes na Bíblia de resiliência. Resiliência, paciência, né? Porque a história de Jó, ela acarreta várias coisas positivas aí para nossa vida. Por isso que tem o ditado, né? A paciência de Jó, porque ele teve uma paciência que é indiscutível. Então, anotei algumas coisas de Jó aqui sobre resiliência, né? Por um momento, Jó questionou a Deus por seu nascimento. Você vai encontrar essa passagem lá em Jó, capítulo 10, no versículo 18 ao 21. Nessa passagem, Jó, na verdade, ele está bastante triste, cabisbaixo, né? Pode-se dizer que ele estava em um estado até de depressão, né? Muito triste com tudo que estava acontecendo. Então ele pede para Deus, ele questiona Deus pelo nascimento dele, mas antes fosse ele não ter nascido, né? Porque ele não sabe como lidar, mas ainda assim
ele não desiste, ele não trata de uma forma assim que como eu posso dizer para você, desiste de acreditar em Deus, de acreditar que aquilo vai passar. Ele não desiste, ele fica triste, mas ele não desiste. Mas é aí um momento de lucidez espiritual, onde ele pode compreender a grandeza, a soberania de Deus, ele lança-se em terra e o adora. Então, no momento em que ele está quase ali triste, né? Não desistindo, porque a Bíblia não fala que Jó desistiu. Ela fala que Jó, ele ficou assim, em um estado muito cabisbaixo, de depressão, que a gente pode trazer para a atualidade de hoje, né? E ficou assim, em formas que ele falava com Deus, questionando por que ele estava passando por aquilo. Mas em momento algum ele desafiou a Deus, né? Questionou a Deus. Deus, eu não mereço passar por isso. Por quê? Não. Então, o que a gente pode aprender com resiliência com Jó é que Jó, depois que ele passou por tudo isso, que algumas das coisas que eu falei aqui para você, no final da história, Deus, ele dá tudo em dobro para Jó. Dá tudo em dobro. Jó, ele ganha muito com Deus pela sua resiliência, pela sua paciência, pela sua fidelidade, porque no final da história dele, Deus, ele recompensa ele de uma forma que ele nem esperava. Então a resiliência, ela exige muito de nós. Ela exige maturidade, ela exige o silêncio muitas das vezes, ela exige equilíbrio emocional. E a gente sabe que não é fácil, não é? Eu posso dizer por mim, não é fácil a gente ter às vezes o equilíbrio quando tudo está desequilibrado. A gente ter a paciência quando tudo está, né, ali a 1000 por hora. Não é fácil. Mas eu vou falar para você agora sobre um segundo homem que é um exemplo vivo de resiliência. E eu tenho certeza que você vai pensar aí na sua casa, na sua vida, alguma coisa que tenha acontecido que possa se identificar. E esse homem que eu quero falar agora é sobre Jesus. Jesus, além de Jó, é o exemplo vivo de resiliência, porque Jesus, ele passou por muitas coisas, né? Muitas coisas. Jesus foi o homem que passou por diversas aflições e pressões emocionais e espirituais, como por exemplo a tentação, né? Começa aí, na verdade Jesus passou por várias coisas. Eu vou falar para você só algumas coisas, só vou explanar, não vou ler, mas eu vou falar algumas coisas sobre esse homem incrível, né? Maravilhoso, que é Jesus. Então ele passa uma das primeiras pressões que ele passa na tentação, logo quando ele é batizado, né, por João Batista. Ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto e ele fica lá 40 dias e 40 noites. E ele é tentado espiritualmente, diretamente pelo diabo, né, por Satanás. E naquele momento, eu acredito que não tenha sido fácil para Jesus, porque ainda que ele fosse santo, ele também era homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, sentia frio, assim como eu e você. Mas Jesus, ele conseguiu vencer a essa tentação. E você vai conseguir ver essa história aí, essa parte da tentação de Jesus lá em Lucas 4. Para você conferir aí, eu sei que você vai gostar muito dessas histórias. E o segundo exemplo que eu quero falar um pouco também sobre resiliência, né, na vida de Jesus, é lá no Getsemane, né? Você vai poder acompanhar esse episódio aí lá em Lucas capítulo 22, versículo 42 ao 44, onde ele chegou a suar sangue, né? Ele passa por um grau de estresse tão grande, né? De medo, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Naquele momento ali, ele tá assim realmente muito à flor da pele, com medo, porque ele era um homem, né? Ansioso, e ele chega a suar sangue. E eu pesquisando um pouco sobre esse evento, né, sobre isso, a questão do suar sangue, o suar sangue é um evento raríssimo, conhecido pela ciência de hematitrose.
causado por uma profunda emoção de medo ou ansiedade. Ou seja, Jesus, ele passou por um grau de ansiedade, de medo tão grande que ele, no momento que ele está orando lá no Getsemane, que ele pede para Deus passar aquele cálice, mas que seja feita a vontade dele, ele sua sangue, em silêncio ali, em oração. Mas nem por isso ele desiste de cumprir a missão que ele tinha. Então, teve outras coisas que Jesus passou, né? Como a coroa de espinho, ele foi coroado com espinhos. Imagine a dor que ele deve ter sentido. Cuspir em seu rosto. Ele muito apanhou. Foi confrontado por diversas vezes, colocando em questão sua verdade, caráter. E foi expulso de lugares. Foi injustiçado. Foi tratado com ingratidão. Você vai encontrar a história de Jesus nos evangelhos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ainda não maneja tanto a Bíblia, que você quer conhecer, dar os primeiros passinhos, eu aconselho você a ler o livro de João, que é um livro fácil de ler, e você vai conhecer cada parte ali de Jesus, da caminhada dele. Eu sei que você vai gostar muito de conhecer. Mas, antes de eu ir para algumas dicas que eu anotei para você, eu quero falar um pouco desses dois homens que eu acabei de falar aqui, né? De Jó, falei um pouco dele, e de Jesus, né? Resiliência. O que é resiliência na nossa vida? Resiliência é a gente ter a capacidade de lidar com nossos problemas, né? E de se adaptar às mudanças repentinas que às vezes acontecem na nossa vida. Resiliência. O que eu quero te dizer, colocando Jesus como modelo nato de resiliência, é que não importa o que possa estar acontecendo com você, né? Se houve algo que você se dedicou muito e de repente isso desmoronou, se houve algo que você muito se dedicou, que você muito se entregou e de repente houve uma mudança e de repente outra pessoa pegou tudo pronto, ou você precisou ir para outro lugar que você não queria. Enfim, eu não sei exatamente qual é o problema, a circunstância ou a situação que aconteceu ou que pode estar acontecendo na sua vida que exija de você a resiliência. Mas o que eu quero te dizer é que a resiliência, ela é conquistada em um processo contínuo, é com o tempo. Eu não vou dizer para você que você, após ver esse vídeo, após ler um livro ou ir a uma consulta com um psicólogo, que pode te ajudar muito também, vai fazer você ser resiliente daqui para amanhã, daqui para o mês que vem, porque é um processo. A resiliência, ela vai vir junto com as tuas experiências, com a tua vontade de mudar, com a tua vontade de passar por cima das coisas que não fazem mais sentido ou não fazem bem para você. É por isso que a gente... É incrível, porque o termo originário é da física. Então a resiliência, o nome veio da física. É o quê? É retomar a forma original. Mas melhor do que a forma original, o que eu tenho para te dizer sobre resiliência é que você volte não para a forma original que você era antes, depois de um baque, depois de algo que te fez muito mal, mas que você volte melhor do que antes. Porque quando você voltar à forma que você estava antes, você já vai estar com a experiência e o aprendizado do que aconteceu. Aquilo, tudo que acontece de ruim, no fundo, se a gente for tirar o que é bom, né, ser positivo de tudo, a gente vai entender que tudo que acontece de ruim na nossa vida é para nos ensinar. Acredite. Depois disso que você está passando, depois dessa queda que você pegou, depois dessa perna que passaram em você, seja o que aconteceu, você vai se tornar mais forte, você vai se tornar mais experiente, você vai se tornar mais sábio, mas isso só depende de você. Então, um modelo muito bom que eu quero te dizer de verdade é Jesus. Jesus, ele passava por circunstâncias, eu acho incrível, não é porque eu sou evangélica, porque eu amo Jesus, não é só por isso, mas é porque Jesus, ele tinha uma forma de reagir incrível e resiliente com tudo.
E se você quiser aprender a ser resiliente de verdade na sua vida, o modelo que eu tenho para te falar com propriedade é Jesus, porque acho que não existiu nenhum homem como ele que possa te mostrar um modelo incrível de resiliência. Por tudo que ele passou, por tudo. E às vezes, antes de eu passar aqui pra gente finalizar, e às vezes eu acho que a gente se apega muito, o que acontece? Muitas das vezes a gente se apega muito a coisas que acontecem na nossa vida e a gente não deixa ir, não deixa passar. Então, por isso, eu queria compartilhar com você, se você me permite, humildemente eu anotei aqui umas dicas sobre você ser resiliente, buscar ser resiliente. E a dica número 1 é: seja flexível. Pessoas resilientes esperam enfrentar desafios em diversas áreas de sua vida. Dessa forma, são capazes de ajustar-se e adaptar-se em diversas situações e circunstâncias. Ou seja, seja flexível, não rígido. Observe a circunstância, observe a situação, para que você possa saber lidar com ela. Não seja somente uma linha reta, onde só a sua verdade, onde só o seu entendimento. Não, seja flexível, isso vai fazer você ser resiliente. Segunda coisa é aprenda lições, foi até que eu falei agora há pouco, sem querer, né? Com as experiências negativas e concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. É o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Pegue todas as suas experiências ruins que possam ter acontecido ou possam estar acontecendo na sua vida e tente tirar lições positivas para a sua vida. Com certeza não é em vão tudo que acontece, tudo tem um propósito. Terceira dica é: tenha atitude positiva. Seja superior ao seu problema e situação. Pense sobre o que você pode fazer para melhorar o fato e faça isso. Pessoas resilientes trabalham com resolução, ao invés de ficarem insistindo a se machucar com o problema, ou seja, instigando, né? Isso é muito importante, porque acontece muito da gente ficar muito vivendo as mesmas coisas que aconteceram, né? Como se a gente meio que vestisse ali uma roupa de vitimismo, né? Ai, aconteceu isso, ai, fulana falou de mim, ai, porque eu fui demitido injustamente, ai, porque eu fiz de tudo por fulano, e eles foram ingratos. E a gente fica sempre buscando desculpas para ficar vivendo esse vitimismo. Saia desse vitimismo, você não precisa disso. Tenha uma atitude positiva sobre as circunstâncias na sua vida. Se for algo que te machucou, te fez mal, tudo bem, aguenta firme. Não fique instigando essa ferida para você. Não, vai para a resolução. Se a resolução é estar longe, se a resolução é fazer algo que seja bom, faça. Isso vai tornar você resiliente. Dica número 4. Mantenha-se conectado. Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares, mas não se afaste dessas pessoas importantes quando estiver passando por momentos difíceis. Aceite ajuda e escute aqueles que se preocupam com você. Isso é importante, porque às vezes quando a gente está mal, a gente está passando por alguma circunstância ruim, em vez da gente se aproximar das pessoas que são boas para a nossa vida, a gente se afasta, quer se isolar. Não se isole. Existem muitas pessoas que amam você, que querem ajudar você. Procurem por elas, aceite ser ajudado. Aceite ajuda. Aceite ouvir. Escute o que as pessoas de bem estão falando para você. Talvez Deus esteja usando pessoas, circunstâncias para falar para você que vai ficar tudo bem, que você precisa seguir em frente, que você precisa ser resiliente. E a dica número 5, que é a última, é: seja otimista. Uma perspectiva positiva e esperançosa tornará você muito mais resiliente. Lembre-se de que muitos dos problemas que você enfrentará em sua vida são temporários e que você superou os problemas do passado e aprendeu com eles.
Isso é realmente muito interessante, porque se você for otimista, se você escolher, isso é uma escolha. Ser otimista é uma escolha. Se você escolher ser otimista na sua vida, a partir de agora, tudo que acontecer vai ser lucro. Porque ainda que aconteça coisas ruins na sua vida, você sempre vai tirar algo de positivo dessa coisa ruim, dessa ação, dessa circunstância. Então, ser otimista, que eu acabei de falar, que é isso, né? É ter sempre uma perspectiva e positiva, porque olha só, se você passar por uma circunstância hoje, que você já passou no passado, e você soube lidar, e você venceu, você não é mais o mesmo hoje. Porque você já tem experiência do que aconteceu no passado. Então você já está mais sábio, você já está mais experiente, você já está mais resiliente. Então, com certeza, a sua ação, a sua atitude, ela vai ser diferente. Mas isso só depende de você. Sempre aprenda com seus erros. E também aprenda com o erro dos outros. Aprenda a quem você vai olhar e dizer: eu gostaria de ser como essa pessoa, não por inveja, mas como referência. Mas aprenda também: eu olho para essa pessoa, eu olho para essa circunstância, eu não gostaria de ser dessa forma, eu não gostaria de fazer isso. Aprenda de todos os ângulos. Isso vai fazer você crescer, ser resiliente, ser uma pessoa muito melhor, em nome de Jesus. Se tornando melhor e mais forte, ou seja, cada vez que você aprende, cada vez que você se torna resiliente, você se torna melhor, você se torna mais forte. E a última coisa que eu quero te dizer para finalizar esse vídeo é que Jesus seja seu melhor modelo de resiliência. Não há modelo melhor. Não há homem mais resiliente que tenha existido do que Jesus. Então é isso que eu queria te dizer, que você possa vir a ser resiliente, que você possa buscar isso na sua vida. Eu tenho certeza que se você conseguir encontrar e viver esse processo da resiliência em sua vida, você vai vencer muitos obstáculos de uma forma mais fácil. Não estou dizendo que você não vai ter guerras, não estou dizendo que você não vai ter coisas que vão talvez te fazer passar por circunstâncias que você acha que você não vai conseguir. Mas eu estou te dizendo que se você souber lidar com equilíbrio e ser resiliente a todas as coisas, você vai conseguir de forma muito tranquila, silenciosa, lidar com seus problemas em todas as áreas. Amém? Eu espero que tenha abençoado a tua vida esse vídeo. Te peço que você possa vir a curtir, comentar, compartilhar. Te inscreve aqui no canal, eu vou amar a tua companhia. Compartilha com um amigo que precise aí dessa palavra. E eu espero muito que realmente tenha alcançado o seu coração e seja útil para você o que foi falado nesse vídeo. Semana que vem eu estou aqui. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua casa e sua família. Beijão, até semana que vem.